bonito, sim, senhor. Tem um manto aqui. A embaixo está limpinho, velho. Tá cinza? Tá linda, limpinha. Opa. Acesse nosso Facebook, Rádio Web Semeador, e faça parte dos amigos da rádio. Peça sua música pelo WhatsApp 21 e participe do nosso Top 10. As mais tocadas todos os dias, às 23 horas, na Rádio Semeador.com. O programa que você vai ouvir agora é um programa independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Programa Segunda Vigília. Apresentação: Pastor Moá Henrique. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Semeador com o programa Segunda Vigília, um programa a qual o Senhor de nossas vidas, tudo que nós fazemos é buscando em oração para que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, para nós fazermos segundo a vontade de Deus e não do homem. E esta noite não será diferente. Sexta-feira, uma sexta-feira abençoada em Cristo Jesus, pois assim nós já falamos, porque nós temos que falar com fé e exercitar cada vez mais a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nesta noite, aqui na Rádio Semeador, está conosco, como sempre, nosso amado pastor Eduardo Alves, já fazendo ali as suas fotografias, para divulgar a rádio, divulgar o programa, mexer também aqui no computador, e tem sido uma bênção. E eu peço aos amados ouvintes que estão pela Rádio Semeador, que acessaram aí a Rádio Semeador pelo aplicativo, o aplicativo Play Store, olha aí, do Google, Play Store, baixa o aplicativo, é só você digitar radiosemeador.com, aí você vai baixar o aplicativo e vai ouvir a rádio pela web, E fica 24 horas com diversas programações, louvores, e nós agradecemos a Deus porque Ele permite a vida e nós vivenciarmos essas mudanças, da igreja se adaptando à tecnologia, meu pastor? Isso. Porque eu já vi pessoas falarem assim, amado ouvinte, e você que está na live aqui curtindo o programa Segunda Vigília, e também estamos aqui transmitindo pelo Instagram, porque eu reativei, aos poucos eu estou reativando tudo que eu tinha já feito do programa Segunda Vigília. Então Instagram, Twitter, já tem mais de um ano, e agora eu registrei para poder ficar fazendo uso. Agora temos condições de fazer esses trabalhos na mídia, E eu falo que a igreja ela tem que se adaptar com a tecnologia. Já vi irmãos falando, não, irmãos, sinal de... Amado, nós temos a oportunidade, pastor Eduardo, de usar esses aplicativos, se nós usarmos com sabedoria, se nós usarmos com a finalidade de falar do amor de Deus, de falar da salvação em Cristo Jesus, se nós falarmos que Deus cura, salva, liberta, que Deus tem uma obra na vida do homem,
para resgatar vidas que estão cativas, vidas que estão sendo destruídas aí pela estratégia de Satanás contra a igreja, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não. A nossa luta é contra as potestades e principados do mal. Então nós temos que ter isso no coração. Então nós usamos essas ferramentas que são esses aplicativos, a mídia de modo geral, do que nós falamos, para poder falar do Evangelho, falar do amor, passar o que Deus tem deixado desde a época da fundação do mundo, a qual nós acreditamos, para que vidas sejam transformadas. Eu falo que está mais próximo do que nós possamos imaginar a vinda de Jesus Cristo. E o que é tenebroso, que muitos não estão levando em consideração, é a ira de Deus. A ira de Deus vai ser algo tenebroso. Aquele que não estiver na presença do Senhor, aquele que não estiver alicerçado na palavra, aquele que não fizer a aliança, essa aliança que eu tenho aqui, ó, tá bom? Do meu casamento com a minha esposa, não é essa aliança não, tá bom? Eu falo da aliança pelo sangue de Cristo. Aquele que não tiver essa aliança, não adianta, que não tem outra solução. Então o dia é hoje, é já, é nesse momento. Com certeza esse vídeo está ao vivo, mas ele vai ficar gravado porque tudo que nós falamos do Senhor é falado de uma forma atemporal. Então todo o tempo a palavra de Deus é válida. E com certeza aqueles que vão assistir o vídeo, sei lá, pode ser amanhã, daqui a um mês, não sei se Jeová vai determinar que o mundo finda hoje, não sei. Amém? E que nós venhamos a vigiar. Nós não sabemos o dia nem a hora da volta do Cristo. Nós não sabemos nada. Então por isso nós temos que cada vez mais passarmos por esse processo de transformação. E é o que nós pedimos a cada homem, cada mulher, cada jovem, aqueles que já têm o discernimento da palavra, os adolescentes, né? Que venha a ter esse real encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão na igreja, que frequentam as igrejas, vamos parar de brincar com a palavra do Senhor. Talvez a palavra que eu esteja falando seja uma palavra mais dura, mais forte, mas é assim, amado. Esse negócio de a gente ficar passando melzinho, algodão doce, não, isso não dá certo não. O negócio tem que ser caldo, como dizia o nosso amado pastor Orlando, né, meu pastor Eduardo? Nosso pastor Orlando ali da Ministério Ebenezer, né? E eu, pastor Orlando, eu aprendi algumas coisas que eu tive a oportunidade de com ele, que ele falava, Moab, o caldo tem que ser o grosso. O caldo grosso é que alimenta mesmo, é aquele que mostra onde eu estou errado, onde eu estou pecando, que eu tenho que tirar o pecado. Como que eu posso estar na minha igreja, à frente de uma obra, ou um simples membro, mas não consigo tirar o pecado da minha carne? Não vai adiantar nada. Pode estar 20, 30, 40 anos, 50 anos, não vai adiantar nada. Para o Senhor, um dia, 1000 anos é a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, tempo de igreja não leva ninguém à salvação. Tempo de igreja, grave isso. Tempo de igreja não leva ninguém à salvação. O que leva à salvação é a aliança com o Senhor Jesus Cristo. O que leva à salvação é nós buscarmos cada vez mais a santificação. O que leva à salvação é cada vez mais nós tirarmos o pecado. Pecado da nossa vida, do nosso ministério. Se não tirarmos o pecado, como é que eu posso falar que eu vou realmente ter salvação? Sabemos que todos, povos, nações, tribos, todos, joelhos dobrarão ao Senhor. Isso aí é fato. Aí a diferença vai, naquele grande dia. Como que eu serei apresentado? Como bode ou como ovelha? Eu louvo a Deus porque Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. É tudo de uma forma voluntária, vamos dizer assim. A opção é do homem. Ele escolhe o que ele quer para a vida dele. É ele que escolhe. É você que escolhe. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. É o Espírito Santo. Agora a minha, a sua obrigação
como pessoas tementes à palavra, é falar do Evangelho, falar do amor de Deus, falar do que Deus quer para a nossa vida, para a humanidade de um modo geral, e falar que Jesus, o Verbo se fez carne, a palavra, né, meu pastor? Por quê? Para Deus dar a última oportunidade para o homem, a última aliança. A aliança começou com a circuncisão, aí Deus, além da circuncisão, período que ficaram cativos no Egito, mais de 400 anos, aí ele foi o libertador, que foi o profeta Moisés, através ali, Deus mostrou a sua glória, mostrou o seu poder, o povo ficou 40 anos andando no deserto pela desobediência, porque Deus não ia permitir que eles entrassem na terra prometida, mas seria outra geração. O tempo todo, Deus dando oportunidades. Nós já sabemos que o povo sempre foi rebelde pela sua natureza humana. Então essa rebeldia natural da essência do homem é que nós temos que combater. Tem que combater, porque é natural. Infelizmente, é natural, mas não é aceitável. Olha o que eu falei para você. É natural, mas não é aceitável. Se não é aceitável, eu tenho que cortar na raiz. Então, cortar na raiz é o quê? É o render-se aos pés do Senhor. Reconhecermos que nós somos pecadores. Reconhecer que nós não somos merecedores da graça e da misericórdia. Por isso nós temos que mostrar que nós somos homens falhos e nos arrependemos de todos os nossos erros. Santo, 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 só tem um, que é Jesus Cristo, Yeshua. Ele é santo. Ele é o Senhor da minha e da tua vida. É Ele que nos abraça. É Ele que pelo seu Santo Espírito nos consola nos momentos difíceis. É Ele que determina a minha e a tua bênção, a tua vitória. Amém? Estamos aqui com esse programa e vamos falar do amor de Deus para que em pouco tempo que nós temos aqui na rádio seja um tempo proveitoso. Sabe por quê? Porque 1 hora, 1h15, 20 de programa, nós achamos, né, pastor Eduardo, que é pouco tempo. Glória a Deus. Estamos aqui com a nossa amada Cris Mota, que está assistindo também. Nosso pastor Eduardo também já se conectou aqui com a nossa... A Taninha Tavares também. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, tá bom, minha irmã? E que o Senhor Jesus Cristo venha falar aos vossos corações. E nós temos que agradecer realmente a Deus. Então vamos tirar esta noite de sexta-feira, agradecer ao Senhor. Agradecer a segunda, terça, quarta, quinta, a sexta-feira. Agradecer os meses que se passaram, que com todas as dificuldades, hoje nós estamos aqui compartilhando da palavra desse momento único na minha e na tua vida, que é falar do amor de Deus. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão no leito do hospital e não conseguem mais falar? Eu considero como tia, porque é tia de sangue da minha esposa, da Mônica, a Lia, a gente conhece como Lia, é irmã da minha sogra, né? E ela foi acometida de um AVC. Amém? Conforme eu estava, porque caiu o sinal, então estava falando aqui que a tia da minha esposa, a Mônica, a tia Lia, vocês orem pela tia Lia, ela foi acometida de um AVC ontem, é o terceiro, né? E dessa vez ela está hospitalizada e nós estamos orando, pedindo a Deus para a mão de Deus. E esses problemas nos hospitais, o leito cheio, a pessoa que pode ficar de acompanhante tem que ficar em pé porque não tem como. É só a misericórdia de Deus. Então por isso que nós temos que buscar, batalhar, orar, para que Deus venha abençoar, Deus venha trabalhar nos corações dos nossos governantes, que isso aí não era para estar acontecendo não, amado. Mas a ganância do ouro e da prata faz com que um mau governante traga juízo, vamos dizer assim, tenebroso para a população. Isso é no mundo todo. O próprio Senhor fala para nós orarmos pelos nossos governantes.
Por quê? Porque conforme nós oramos, aí nós pedimos a Deus para que aquele coração venha, pela autoridade que tem, gerenciar, ser o mordomo, assim vamos dizer, né? Gerenciar as riquezas para dar vida, uma qualidade de vida para as pessoas. E nós sabemos que, infelizmente, isso não tem acontecido. Então, estou dando exemplo porque a minha cunhada foi no local e algo assim, ela ficou impressionada, pastor. Impressionada com o que ela viu. E a gente sabe que, infelizmente, isso aí vai, né? Isso aí é uma coisa que vai acontecer e nós não podemos fazer nada, a não ser orar e pedir para que Deus venha trabalhar e as mãos do Senhor sobre todas essas vidinhas que estão nos hospitais, de um modo geral, no mundo todo. Porque cada país tem uma forma de administrar, sem sua estrutura, mas a doença chega para todo mundo igual. Ela chega igual, com muito dinheiro ou pouco dinheiro, a mesma coisa. E isso aí é uma coisa que nós, quando nós falamos aqui de agradecer a Deus, é a oportunidade de nós termos esse momento, não só esse horário, como diversos horários, nossos cultos nas igrejas, ter a oportunidade de celebrar o Senhor, de orar, faça. Sabe por quê? Porque nós temos que cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Cada vez mais, amado. Porque está estreito. Literalmente a porta está ficando estreita, e já é estreita, vai ficar mais ainda. Porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Mas, infelizmente, nós sabemos que o crente está brincando de ser crente. Porque o crente que conhece a palavra, vive a palavra e vive no pecado, ele está enganando a si mesmo. Ah, porque ele está misericórdia, peço perdão. Aquele que peca já pensando que vai pedir perdão, ele tem que lembrar que o Senhor sonda os corações. Ele sabe a intenção do coração. Será que esse tem o perdão? Porque quando nós pedimos o perdão a Deus, quando eu peço perdão a você, você não, pastor, está perdoado, eu te perdoo. E você perdoou de coração, você perdoou. Mas você ou eu, quando nós pedimos perdão a Deus, será que Deus nos perdoou? Eu deixo essa pergunta na sua mente. Quando eu dobro meus joelhos, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, ou fazemos a oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso é uma oração universal que o próprio Cristo deixou. Mas quando nós oramos, nas nossas orações pedimos perdão, será que Deus nos perdoou? Eu deixo isso como uma incógnita para cada um. Busque a resposta como o Espírito Santo, porque eu, pastor Moab, não tenho uma resposta. Por quê? Porque eu quero que você desenvolva na sua mente, no seu coração, se verdadeiramente eu e você estamos fazendo o que agrada a Deus. Por isso que eu falei, pedimos perdão. Será que Deus nos perdoou? Porque se tiver alguma coisa que não agrada a Deus, Ele sonda nossos corações, eu tenho que arrancar, eu tenho que tirar. Eu tenho que arrancar, literalmente tenho que tirar. O que nós vemos, vou dar um exemplo simples, não vou pregar doutrina de nada. Eu falo de Cristo, eu falo de salvação. O programa Segunda Vigília é um programa voltado, segundo o coração de Deus colocou no meu coração. Talvez muitos não sabem, mas já falei aqui na rádio com alguns. Quando eu fui convidado para fazer um programa com o pastor Eduardo, que ele me convidou o ano passado nas Olimpíadas, falei que ia deixar passar as Olimpíadas, orar ao Senhor e perguntar ao Senhor se era realmente me fazer o programa. Numa madrugada, duas e pouco da manhã, no meu quarto, o quarto de guerra, qual já falei para vocês, o Espírito Santo me incomodou. Sentei na minha mesinha, ali peguei uma folha e tudo que estava no meu coração fui escrevendo. A forma que é o seu programa, o horário que é o seu programa, o nome do programa, tudo. Cheguei na igreja, durante um culto, Deus confirmou também. Amém? Então, tudo que eu falo aqui, eu falo segundo o Espírito Santo fala no meu coração. Eu não falo segundo a minha vontade. Porque se eu for falar a minha vontade, aí eu vou estar pecando. Porque está entrando o lado humano. E eu jamais quero fazer algo espiritual que seja o lado humano. O lado humano, a única coisa que eu quero é a audição, olfato, a visão, olfato, paladar, para poder ser um instrumento
da palavra de Deus. Amém? Esse é o lado humano que eu peço ao Senhor. Né? E que a minha mente seja uma mente de Cristo, para aprender cada vez mais e para poder compartilhar e ensinar. Mas nós vivemos um tempo em que homens colocam roupas, né? E roupas para... voltando ao sinal, eu estava falando aqui com os amados que a roupa que se usa muitas vezes nas igrejas, nos trabalhos que é feito, traz sensualidade. Se traz sensualidade, né, para mostrar o corpo, parte do corpo, a roupa apertada, desenha até o formato do corpo, né? Ali o homem que olha, o homem do mundo, pior ainda, ele já olha com cobiça, né? Com a lado carnal, lado assim, do sexo próprio, de desejo. Os irmãos, eles não vigiam nas suas roupas. E o homem também. Né? Aí bota a roupinha para ficar bem apertadinho. Como é que eu boto uma roupinha para ficar musculosinho aparecendo, todo o tórax todo assim justinho? É sensualidade, pastor. Isso na minha visão. E eu creio que é isso. As calças compridas, né? Vamos falar de veste, então vamos falar logo. As calças compridas, assim, de muitos, até pregadores, aquelas bem coladas no corpo, hein, amado? Aí aparece, mostra tudo. Aí pronto, aí brada na terra, o Espírito Santo vai usar o vaso. É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está sendo pregada. Vaso apertado. É. Vaso apertado. É como o pastor Eduardo falando, vaso apertado. Então nós temos que vigiar nas coisas. Ah, pastor, mas será que está errado? Ah, será que está errado? Vamos ver, né? Será que está errado? Eu lembro que eu trouxe uma mensagem aqui. Depois eu vou fazer a oração, tá? Eu falei o seguinte, grave, estou dando tempo para você gravar. Você vai pegar o livro aos Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, você vai pegar o livro e você vai gravar no capítulo 5, você lê o capítulo 5 todo. O capítulo 5 ele fala sobre exortação a conservar a liberdade cristã, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Tá? Só o capítulo 5. Se você quiser ler o capítulo 6, mas eu quero que você prenda a sua mente para saber se você verdadeiramente vai herdar ou não vai herdar o reino. Olha só, palavra forte, pesada, hein? Você vai ver se você vai herdar ou não o reino celestial. Nós falamos aqui no início do programa sobre aliança, que eu tenho que ter aliança com Deus através de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, é a última aliança. Mas só aliança não adianta. Aliança é o primeiro passo, né, pastor Eduardo? Eu tenho que mostrar arrependimento. Eu tenho que passar pelo batismo das águas, que é também o nascer, o novo homem, que ele mostra o arrependimento. Eu tenho que seguir a sã doutrina da palavra, os mandamentos, seguir a palavra buscando o quê? A santidade. Porque sem santidade não veremos o Senhor. Nós somos pecadores? Com certeza nós somos pecadores. Quem não tem pecado é só o Cristo, o Senhor dos senhores. Ele que é o Cordeiro de Deus. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas nós somos pecadores. E eu comentei também para alguns que estão entrando agora, e que nós pecamos involuntariamente ou voluntariamente. Está no momento que nós pecamos verdadeiramente. Mas nós temos, através do sangue de Cristo que purifica o homem todo pecado, para buscar esse perdão. E eu falei justamente que tem pessoas que pecam sabendo que está pecando, mas já falando que vai já negociando que vai pedir perdão. Será que Jesus perdoa? Porque eles são dos corações. Então nós temos que ter cuidado com o que nós fazemos na presença de Deus. Se eu quero verdadeiramente ir para o céu, é porque eu acredito no inferno. Né, meu pastor Eduardo? Se eu quero ir para o céu, é porque eu sei que existe o inferno. Então em Gálatas, capítulo 5, Deus fala, só vou falar uma parte. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É o início. Aí quando ele fala, ele vai nas obras da carne e fruto do Espírito. Não vou falar. Vamos lá, para a gente dar continuidade. Glória a Deus, voltou o sinal. Então, ó,
Gálatas 5, eu fiz a leitura do primeiro versículo. Aí agora eu vou para obras da carne e do espírito. Só que eu falei que ia falar obras da carne. Então, se o homem quer saber se ele vai para o céu ou para o inferno, ele tinha que gravar no coração dele essa carta aos Gálatas, que a qual o apóstolo Paulo enviou. Ele fala assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, ele já está ensinando que nós temos que fazer o que Deus quer e não o que eu quero. Mas se sois guiados pelo Espírito, que é o Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Aí ele vem: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, agora que vem doído, graças a Deus por isso: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha a palavra: não herdarão o reino de Deus. Se alguém está enquadrado nessas obras da carne, não adianta, não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, Deus é tão misericordioso e tem tanto amor pela humanidade, que quando ele inspira pelo Espírito Santo a Paulo escrever aos Gálatas, e Paulo fala que já tinha advertido, tinha ensinado, e eles continuavam cometendo esses mesmos erros. Ele poderia, pastor Eduardo, amado ouvinte, que está nos assistindo, o apóstolo Paulo poderia deixar: já ensinei, deixa. Mas não, ele retorna e escreve a carta e fala de novo: já vos adverti. E é um sinal para nós. Nós somos ensinados e permanecemos no erro. Aí a pessoa lê isso aqui, ó. Aí eu falo: impureza, lascívia. Aí a pessoa acha o quê? Acha que a sensualidade, ela não está enquadrada nisso aqui? Não, meu pastor. Se você olhar no dicionário, você vai ver o que é lascívia, a concupiscência da carne. Então nós temos que vigiar. Passe a pedir em oração o que está desagradando a Deus. Eu tenho que pedir todo dia. Eu faço minha oração assim, amado. Eu faço oração agradecendo a Deus e peço para o Senhor tirar o que a carne está querendo me jogar contra o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala o quê? Que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Há uma batalha espiritual. Mas nós só vamos vencer os desejos da carne, da razão humana, se nós verdadeiramente buscarmos em oração cada vez mais a presença do Senhor, cada vez mais aprendermos a palavra e exercitarmos a palavra. É igual quando nós estamos estudando. Quando nós aprendemos uma matéria, vamos falar de matemática, por exemplo, ou física, química, que exige fórmulas. Você só vai aprender se você fizer o quê? Exercitar aquela fórmula. Quando você exercita aquela fórmula, aqueles cálculos, você grava. A mesma coisa a palavra de Deus. Estou fazendo essa comparação. A palavra de Deus, ela tem que ser lida, exercitada, cada vez mais, para que nós venhamos a nos aproximarmos cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, ele orienta até o 21. Então grave isso e leia. Leia. Pega um dicionário e você vai ver o que quer dizer cada coisa. E é interessante, né, pastor Eduardo? Que ele fala assim, ó: o que tais coisas semelhantes também, que comete, não herdarão o reino.
Aí você vê assim, ai, fulano morreu, foi para o céu. Se o céu fosse tão fácil, amado, desculpa a expressão. Se o céu fosse tão fácil assim, misericórdia. Mas a realidade é outra. A porta é estreita. Ou tem ou não tem aliança com Deus. Ou está ou não está na presença do Senhor. Agora, quem vai julgar não é o homem. Não é o pastor Moab, não é o pastor Eduardo, não é você. O julgamento, glória a Deus por isso, está nas mãos de Deus. Ele que vai determinar. É Ele que vai sentenciar. Amém? E nós venhamos a nos despertarmos. O que é que está desagradando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E que Deus venha falar aos nossos corações. Eu olho mesmo no Facebook. Pastor Eduardo, viu uma foto de uma irmã, mas falando do Senhor, não é aqui no estado do Rio, fora, mas a irmã só com foto, um vestido bem apertado e a pose sensual assim de lado. Vocês estão até rindo em casa, né? Aí ela de lado assim, mostrando o corpo assim todo, tirando fotos assim, locais. Aí eu falei, misericórdia. Irmão, o nosso corpo é templo sagrado do Espírito Santo. Se eu estou na praia, estou na piscina, estou num local de praia, você pode colocar roupa de banho normal, né, pastor? Não tem problema, não tem problema. A própria palavra de Deus fala que no momento em que os apóstolos estavam apostados literalmente, em que o Senhor Jesus Cristo ficou 40 dias ainda fazendo a obra, se apresentando a muitos, aí Jesus, Pedro fala, vou pescar. É a última pesca literalmente, não pesca nada novamente. Porque Jesus chamou eles, falou que ia fazer o quê? Pescadores de almas. Aí vai pescar, não pescaram nada. Mas um homem se apresentou que era o próprio Cristo. É isso, meu pastor? O próprio Cristo se apresenta, e eles olharam assim, aí ele determina. Pegaram tantos peixes que a embarcação não conseguia nem quase carregar. Aí o abençoado Pedro, né, mergulha, e a palavra fala que ele estava nu, não é isso? Já conversei, já, isso aí. Uns falam, não, ele não era nu literalmente. Era uma roupa, um traje talvez daquela época de pescador, mas a palavra fala que ele estava nu. Ou seja, não tem problema. Uma roupa adequada para o banho. Agora o que eu estou falando é de vestes que estão usando em muitas igrejas dentro de uma modernidade que não é. Tanto para homem como para mulher. Nós vemos festividades muitas vezes em que a roupa, quando é saia, abaixo do joelho, todo mundo faz o uniforme assim, né? Mas quando é no dia da festividade, um palmo acima do joelho. Misericórdia. E os pastores, as pastoras, orientam. A pastora Laura já cansou de orientar e chegar no dia da festividade. Aí a pastora Laura, né, nós somos da pastora Laura e sabe que a pastora Laura fala mesmo desse negócio. E a pessoa está ali, ó. E como outros ministros também falam. Ou seja, igreja não é lugar de sensualidade. Igreja é local de adorar ao Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele fala dele, quer a santidade, sem santidade não veremos o Senhor, é porque não veremos mesmo. Ah, eu quero bênçãos, com certeza. Pedir, pedido-se-vos-á. Mas antes de pedir para receber, eu tenho que me colocar numa posição de vaso de honra. Respeitar o ambiente a qual se faz presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que nós temos que aprender. E às vezes as pessoas ficam com dificuldade, pastor Eduardo Amadovich, desculpe se a palavra está sendo caldo grosso, mas eu prefiro caldo grosso mesmo, porque o caldo grosso vem e alimenta, não tem esse negócio, eu tenho que falar a verdade, nós temos que falar a verdade, porque a palavra corta na minha pessoa também, porque se eu não vigiar, eu vou arder no lago do inferno, literalmente, parar de palavra de engano com as pessoas, é isso que Deus quer cada vez mais, exige dos ministros, dos obreiros, dos amados irmãos que estão caminhando, é a separação. Vivemos num mundo com modernidade, mas nós não podemos escandalizar nada. Amém? E que Deus, com certeza, exige cada vez mais essa busca. A busca da santidade. Para que nós possamos queimar as obras da carne, a qual está em Gálatas 5, capítulo 5, a partir do versículo
16, e que Paulo fala: aqueles que cometerem as obras da carne não herdarão o reino. Não é o pastor Moab. É só você ler. Isso que eu só estou preso aos Gálatas, porque a Bíblia toda não fala também de luxúria, fala de muita coisa. Então nós temos que ensinar a igreja. Nós temos que compartilhar o que é que desagrada a Deus. Pronto, está aqui, ó. Tudo isso aqui. Amém? E que Deus venha falar ao teu coração. E você é uma bênção para o Senhor Jesus Cristo. Vamos vigiar, vamos buscar ao Senhor. Já falei muito, né? Vamos à nossa oração. Fazer a oração pela família. E que Deus venha falar aos nossos corações. Amém? Esse momento da oração, depois de uma palavra sem esse caldo grosso, que foi muito gostoso, que eu estou sentindo até o gosto do caldo grosso saindo aqui, pastor. Amém. Ô caldo gostoso. Que caldo é esse? Você não vai achar em nenhum restaurante, não. Esse caldo que nós acabamos aí, que se tiver alguém entrando aqui na live agora, ou acessando a web da Rádio Semeador, a qual o programa Segunda Vigília está sendo realizado, foi um caldo assim, olha, brincadeira não. Você não vai achar em restaurante nenhum, em lugar nenhum não, hein? Você só vai achar num livro sagrado. E o livro que foi feito esse caldo aqui pra gente, caldo grosso, bom, despertamento, ele está no menu ali, ó, do alimento espiritual, é um prato bom, um prato chamado Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Que caldo gostoso. Que ele bate assim, chega a doer a alma. E eu tenho certeza que ele vai trazer só benefício para a minha pessoa e para a tua pessoa. Amém? Vamos à nossa oração? Vamos apresentar a nossa família. Porque o diabo, ele não vai te derrotar. O inimigo de nossas armas não vai nos derrotar. Porque o Senhor é maior na minha e na tua vida. Talvez você que está ouvindo a primeira vez não acredite. Vou te dar uma experiência. Se não me falha a memória, eu acho que eu comentei aqui na quarta-feira com o pastor Eduardo, que estava aqui, com o presbítero Marco Aurélio, que foi o que nos abençoou. Que Deus abençoe, Marco Aurélio, a tua vida. Eu falei que na madrugada, domingo ou foi segunda-feira, não lembro, eu senti a presença maligna muito forte. Comentei aqui na rádio, até com os pastores. Era algo assim tenebroso no meu portão. Um demônio que vocês não têm noção. Algo tenebroso, pastor. Que ele queria se andar com a minha família. E naquele momento em que eu estava dormindo, o Espírito Santo abriu minha visão. O Espírito de Deus abriu minha visão de uma forma que eu via esse demônio no portão, mas ele não conseguia passar do portão e ficar ali nas imediações da entrada da casa. Eu falei, algo assim tenebroso. Aí eu comecei a orar, a clamar, e tinha uma dificuldade muito grande de eu falar, e comecei a me debater. Eu via eu me debatendo na minha cama, mexendo, angustiado, porque eu sabia que eu não ia conseguir vencê-lo, porque a potestade e principado não se vence com a carne, mas se vence mediante a nossa fé, o escudo da fé, a couraça em Efésios 6:10. E naquele momento, eu comecei a buscar a presença de Deus. Comecei a falar em línguas. Combater aquilo ali em oração, falando em línguas. Eu via a Mônica, minha esposa, tentando me acordar, Moab, e eu falando em mistério, Foi algo assim, tenebroso. Há algum tempo que eu não tinha essa batalha espiritual. Mas para a honra e glória do Senhor, e para testemunho de que a tua oração não é em vão, eu senti ali que algo sobrenatural da parte de Deus acontecia e anulava, aniquilava toda aquela potestade principal. E houve uma paz ali, naquele momento, que só você passando para você descrever essa paz. Aí foi aí que eu despertei. Eu falei, não, tá tudo bem, mano, tudo tranquilo. Eu acho que eu nem comentei com a Mônica isso aí.
E lembrando que semana passada, semana retrasada, o Espírito de Deus me tocava para que eu viesse fazer um jejum. E eu fiz um jejum, não comentei com ninguém, pastor Eduardo. Eu comecei um jejum no meu quarto de oração, quarto de guerra, porta fechada, falei com o Senhor em espírito, apresentei um jejum e fiquei 7 dias jejuando, trabalhando, almoçava, depois do almoço por volta de 14 horas, só ia me alimentar depois de 20, 21 horas, a hora que eu chegasse em casa. Prova, irmão, prova. Hoje eu entendi por que Deus fez isso. Porque a potestade, o principado, a qual ia tentar cirandar, fazer alguma coisa contra a minha vida, a vida da minha família, ele ia se apresentar e Deus, na verdade, estava me preparando através dessa oração do jejum desses 7 dias. Irmão, o mundo espiritual é mais sério do que eu e você possa imaginar. Vamos despertar a igreja para parar de brincar com as coisas de Deus. Nós não devemos brincar com as coisas de Deus. É tempo de nós voltarmos a nossa mente, nosso coração, conforme era a igreja primitiva, pastor. Oração, intensificando na oração, oração, oração. Tem pessoas que só oram quando vai para a igreja. Amado, está errado. Tem pessoas que estão me ouvindo que só ora quando vai para a igreja. Ei, amado, você é a igreja, malamacê, malabai. Porque manamacê me halabalabas. Tereiko. Porque manabas me malabas me nalatino mara. Teke mana shemi hanalai ke namara. Amash ho. Halamachi teke mana chino mashu no lamas. Teke mahanalai so ole no teke te. Hamachikema tuko alamana manachukoma manai. Kamanacho, alinai, nalai. Chikamato, de que te manda bacho de baste crei. Halabas, no ainara, sto, tore, que te. Malabas, me nema hanabas. Boloko, manabas, de chicomana manas. Orar. Se fosse possível, era 24 horas de oração. Se fosse possível. E não só orar quando bota os pés na igreja. Não só orar quando tem um aniversário, um casamento, um noivado, quando tem um chá da tarde, quando tem uma consagração, é orar o tempo todo. Machou, malabasequei. Malabaçou, é orar o tempo todo. Antes de dormir, ore ao Senhor. Ao acordar, ore ao Senhor. Quando for jantar, ore ao Senhor. Quando for tomar um café, ore ao Senhor. Quando for fazer um lanche da tarde, ore ao Senhor, apresente o que você come ao Senhor, agradeça, ore o tempo todo. Saiu de casa, apresente a tua vida. Entrou no teu carro, entrou em qualquer condução, ore ao Senhor, para te proteger, para te guardar, interceda pela tua família. Amado, fuja da aparência do mal, que o diabo fugirá de vós. Há momento e que os discípulos, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio deste jovem? Aí Jesus fala, não porque eles não tinham fé, não era questão de fé, porque há casta de demônios que só sai mediante jejum e oração. Não é de qualquer forma, amado, que vai sair. O mundo espiritual, a qual nós não vemos com os nossos olhos carnais, é mais tenebroso do que o homem possa imaginar. Mas devemos louvar ao Senhor, porque a misericórdia e a graça dele, o Espírito Santo, que habita naqueles que verdadeiramente querem se fazer morada de Deus. O tabernáculo de Deus é o nosso corpo. A esse, a você, que talvez você ache que você é pequeno, hein, amado? Tu és vaso na mão da casa do oleiro, mas tu tem que exercitar a tua fé, acreditar, tirar a incredulidade que Satanás tentou colocar. Talvez teus projetos não deu certo, mas isso não quer dizer que você não seja um homem ou uma mulher de Deus, um jovem de Deus.
Persevere, 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 mas seja perseverante na oração, na súplica, no temor da palavra de Deus. Que Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos para a nossa oração, a oração pela família. Apresente a tua família. Nós vamos agora orar, vamos apresentar nosso ente querido. Hoje é sexta-feira. Costumo dizer, as pessoas têm uma, eu vou dizer assim, um termo que as pessoas colocam no mundo, né? Que sexta-feira é o dia das pombagiras. Já ouviu falar isso? Quando era do mundo, tinha esse hábito de falar no meio dos colegas da cachaça, da cerveja. Hoje é sexta-feira, dia das pombagiras, dia dos trabalhos. O pessoal cria esses clichês, cria essas palavras. A pessoa profetiza desgraça para ele mesmo. Não há dia, nem hora, para aqueles que querem fazer feitiçaria para mim e para você. Não há dias marcados. Todo tempo é tempo. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não há dia. Qualquer dia é dia para oferecer alguma coisa contra a tua vida, contra o teu casamento, relacionamentos, contra os teus propósitos, contra os teus negócios. Por isso que nós devemos orar o tempo todo. Mas hoje vamos fazer essa nossa oração. Amém? Apresente agora o que você quer para a tua vida. Apresente teu ente querido. Ore também pelos nossos amigos, pelos seus amigos. Peça a Deus nesse momento, a qual nós vamos estar apresentando a nossa família, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, nesse momento a qual nós nos colocamos na Tua presença, pela fé em Cristo Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, pedimos a Ti, Senhor, que nesse momento o Senhor venha nos perdoar, pois somos pecadores, que santo, 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 só Teu Filho amado, Deus, Ele é o santo, Ele que veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos a oportunidade, pela aliança em Cristo Jesus, sermos chamados filhos de Deus. Pedimos a Ti nesse momento, a qual muitas vidas, muitas pessoas estão entristecidas, Senhor. Estão entristecidas por uma palavra de maldição, por uma palavra, Senhor, a qual veio de encontro a esse coração desse homem, dessa mulher, dessa jovem, desse jovem, e o entristeceu. Mas o inimigo tem tentado usar esta palavra para que ele venha cometer, Deus Pai, algo que não agrada a Ti. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra, conforme o pastor Eduardo pregou nesta madrugada, nesta noite, ontem, Senhor, ele falou dos dons espirituais que é dado à igreja, Senhor. Mas nada adianta dos dons espirituais, porque o maior dom é o amor. O amor é o maior dom, Senhor, porque sem o amor, nós não somos verdadeiramente chamados Teus filhos. Pedimos a Ti que esse amor humano, a qual muitos confundem, Senhor, mas é um amor do Espírito, é o amor a qual o Senhor coloca no coração de cada um, que essa semente seja colocada nos corações, que as pessoas venham olhar para as coisas do alto e não para as coisas terrenas. Peço a Ti, Senhor Jesus Cristo, por cada família, por cada homem, por cada mulher que está assistindo, que está ouvindo a minha voz, ou aqueles que ao término do programa, que ficará gravado, Senhor, sejam alcançados cada vez mais. Pedimos, Deus Pai, nesse momento, por essas vidas. Peço agora, Senhor, que o Senhor venha dar ordem aos Teus anjos para combater essas potestades e principados, para limpar, Deus Pai, tudo que não provém de Ti, contra essas vidas, contra Teus filhos, Deus Pai, que tem um negócio próprio, seus trabalhos, o Senhor repreende todo o mal. Peço que nesse momento o Senhor venha adentrar nos lares, cada cômodo, no quintal. Meu Deus, tem pessoas que talvez ganhou um presente, e o presente talvez tenha sido oferecido, não sei, mas quantas vezes isso acontece? Eu peço a Ti, Senhor, que as Tuas mãos poderosas
Meu Deus, que ela venha de uma forma anular, quebrar, esmiuçar todo o trabalho que tenha sido lançado, Deus Pai, contra essas vidas. Meu Senhor, eu peço a Ti, que onde tiver um local nesta casa, a qual teu filho, tua filha, ele sente algo maligno, que venha repreender, Senhor. Meu Senhor, em cada cômodo, vai vasculhando, Senhor. Vai jogando por terra e trazendo paz, alegria. Venha trazer, Deus Pai, nesta casa, Senhor, o óleo, Deus Pai, que desce do alto dos céus, invadindo esta casa, guardando a todos. Peça agora por aqueles, Senhor, que estão com algum problema de enfermidade. Por aqueles, Deus Pai amado, que talvez está achando que não tem uma solução para essa enfermidade, a qual o seu corpo ou alguém da sua família está passando. Que as tuas mãos poderosas, da cabeça à planta dos pés, venha, Senhor, limpar. Venha trocar, se for o caso, até o sangue, Senhor. Porque para Ti não há impossível. O que há de impossível para o homem, para Ti, Senhor, não é nada. E nós pedimos que seja feito segundo a Tua vontade, mas como filhos nós pedimos nesse momento, que o Senhor venha, Deus Pai, repreender qualquer doença contra esses Teus filhos, contra os seus entes queridos. Talvez o ente querido nem professe a mesma fé, mas conforme nós tínhamos falado, o amor é maior de todos os dons. E é através dessa palavra do amor que nós pedimos pelos nossos entes queridos, os nossos amigos, Senhor. Tem pessoas, Deus Pai, amigos que estão passando por um momento difícil e nós também Te apresentamos. Meu Senhor, que pessoas venham dar testemunho na Rádio Semeador, no programa Segunda Vigília, falando, Senhor, de que algo sobrenatural nesta noite, que está registrado, Deus, para a glória, 24 de novembro de 2017, o sobrenatural sobre a vida de cada ouvinte, de cada irmão, cada irmã, amigos que estão participando nesta noite. Porque nada posso fazer. Pastor Eduardo nada pode fazer. Nossos amados ouvintes nada podem fazer. Porque tudo está nas Tuas mãos. Assim Te agradecemos, louvamos Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. E tua vida seja abençoada. Profetiza na tua vida bênçãos. Repreende todo o mal. Repreende mesmo. Eu sei que tem pessoas que estão passando no vale, no deserto, que só a graça, pastor Eduardo. Mas não, nada pode separar você do amor de Deus. Chore, sinta a presença de Deus pelo seu Santo Espírito, que é o Espírito Consolador. Mas não desista, não abra mão. Sabe por quê, amado? Nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos descer a sepultura. Hoje no meu trabalho eu vi, não vou falar o nome, né, claro, um senhor, um homem muito puto, e ele falou assim, e a gente estava conversando sobre tantas coisas que estão acontecendo no nosso país, né, tanta violência, outras coisas mais, e o pastor Eduardo, amado ouvinte, ele falou assim, Mário, eu já calculei que no máximo eu tenho 10 anos de... Ele falou assim mesmo, mais 10 anos de vida, porque a minha idade já é X, então eu tenho mais, no máximo 10 anos de vida. E eu fiquei meditando nessa palavra, fiquei com essa palavra no meu coração. Porque eu falei até com ele assim, que nós nascemos já para morrer. É incrível, né? Não é isso mesmo, pastor? Já parou para pensar nisso aí? Nós já nascemos já para morrer. Porque no momento que começa a gerar vida no ventre das nossas amadas mães, das mulheres virtuosas, todas vocês são virtuosas, louvado seja o Senhor pela vida das nossas mamães, das mulheres. O nascimento já está caminhando para atingir a idade normal, no tempo de Deus, a velhice, vamos dizer assim, para descer novamente a sepultura. A vida é concebida, mas a vida é tirada. Ninguém sabe o tempo. Mas o normal
é idoso, nós alcançarmos a idade. Não estou falando isso para amedrontar. Isso é o ciclo natural. Agora que vem, aí me despertou isso. Eu olhei para ele assim e falei, realmente. Por isso que eu trouxe essa palavra um pouco mais forte aqui, né? Que nós temos que nos preparar. Nós temos que, cada vez mais, buscarmos a presença de Deus, porque nós não sabemos o dia, da forma natural e da forma em consequência do dia que Deus permite acontecer algo comigo ou contigo. E aí? É um despertamento essa palavra, né, pastor Eduardo? Eu falei, para quem está entrando agora, alguns estão entrando agora, depois você vê o vídeo, eu falei de vestes, sensualidade, né? Falei muita coisa dessa. E agora, por que eu estou falando isso? Porque, conforme esse homem falou, eu tenho mais 10 anos, mano. Ou eu paro de trabalhar, ou eu vou viver intensamente trabalhando para passar o tempo. E eu falei assim, sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, olha, continue trabalhando. Sabe por quê? Porque o trabalho ocupa, está com saúde, está com a mente ativa e deixa as coisas irem naturalmente. Agora o importante é nós estarmos na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, porque eu não sei o dia nem a hora. Amém? Glória a Deus. Então, temos que ter esta preocupação. Temos que nos prepararmos cada vez mais, porque não sabemos o dia nem a hora da vinda do nosso Senhor. Amém? Então, nós falamos aqui em Gálatas 5, né, a partir do versículo 19, você que entrou agora, você leia. Aí você vai saber o que é que vai fazer o homem não herdar o reino. Leu aquilo ali, né, pastor Eduardo? O resto é fichinha. Você combater todos os desertos, cada vez mais se apresentar. Amém? Vamos aqui uma palavra. Então, nós sabemos que o programa Segunda Vigília, até, se não me falha a memória, 16 de fevereiro de 2018, serão 40 programas, às quartas e sextas-feiras, falando sobre fechando as brechas e edificando o muro. Já falei um pouco aqui, ó, fechando as brechas e edificando o muro. Em tudo que nós falamos do quê? Da busca da santidade, da fé, o que separa o homem de Deus, que é o pecado. Nós falamos aqui, ali em Gálatas, os frutos da carne, que é fechar as brechas do fruto da carne. Amém? E que Deus vai cada vez mais nos ensinar, nos capacitar. E se o pastor Moab cair na carne amanhã e descer sepultura, vai para o inferno. Não tem opção. Não tem opção. Então eu não posso brincar com as coisas de Deus. Eu tenho que vigiar o tempo todo. Eu não posso permitir, e você também, que o velho homem venha ressurgir. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui a uma palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, mas eu falo no sentido, uma mensagem mesmo. Então já fizemos aquela mensagem, estava no contexto do programa, Segunda Vigília, e agora eu vou falar de uma palavra a qual Deus colocou no meu coração. Chega aqui na rádio, aqui, conversando com o pastor, né, até dar um tempo para os irmãos, sexta-feira, trânsito complicado, e nós iniciamos o trabalho. Para a honra e glória do Senhor, Deus tem falado aos nossos corações e tem nos ensinado. A palavra, ela fica no Novo Testamento e ela fica primeiro aqui, eu vou fazer uma leitura, no capítulo 16 do Novo Testamento, fala sobre a confissão de um homem. Olha só. A confissão de um homem. E quem é esse homem? Um homem que, segundo os estudos, né, segundo a teologia, não vou entrar nesse método de teologia, fala que esse homem era um homem iletrado, não tinha conhecimento, não tinha uma formação segundo os sacerdotes, porque os sacerdotes tinham uma formação, né, pastor Eduardo? Para ser sacerdote já tinha que vir de uma linhagem
da tribo de Levi, então eles eram obrigados a estudar, então tem todo um homem comum, pescador, para aquela época. Hoje nós temos os pescadores, né, vamos em faculdade, pessoas de estudo, hoje nós temos a facilidade das escolas, né, por mais que tenhamos problemas aí, mas temos a facilidade para aqueles que querem. Mas esse homem, esse personagem, ele era um pescador. Pescador, rude, né, segundo a característica do perfil dele. Mas quando ele teve contato com Cristo, ele viu que ali tinha na sua frente o Salvador. Ele reconheceu a autoridade daquele homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo de Mateus, capítulo 16, capítulo 16 do livro de Mateus, a partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Senhor pergunta a eles. E Simão, aí chega no personagem que eu fiz a introdução. E Simão Pedro respondeu, pastor Eduardo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, no grego Petros, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer, olha agora, e padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Olha a revelação, pastor Eduardo, amado ouvinte, que Cristo deu para os seus discípulos. Tinha que ir para Jerusalém, padecer, passar por tudo, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele já ensinou para eles. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De imediato, Jesus fala. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ele faz uma pergunta. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Vida, né? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que bênção! Que bênção! Aqui nós temos o ensino de Mateus 16, que fala de um homem comum,
iletrado, pescador, rude, vamos dizer assim, no modo geral, mas que teve seu chamado. O Senhor o escolheu como um dos seus discípulos, seus apóstolos, ensinando a ele o tempo todo. Ele viu milagres, sinais e prodígios, né, pastor Eduardo? Pedro, como viu, nesse momento aqui, ele já tinha vivenciado muitas coisas que o Senhor tinha feito. E no momento que ele pergunta, o que dizem quem eu sou? Todo mundo fala que é um dos profetas, e o próprio Pedro fala, tu és o Cristo. E Jesus fala que foi revelado por Deus a ele. Mas quando o Senhor fala da sua morte e ressurreição, que ele tinha que ir para Jerusalém, aí o inimigo toma a palavra para falar pela boca de Pedro. Mas o que eu acho interessante, que o próprio Cristo viu que não era o homem, mas o próprio Satanás usando ali para ver se persuadia o Senhor a não cumprir. O que eu acho interessante, aí eu volto no amor. Cristo sabia que ele é o Cordeiro de Deus. Porque o próprio Cristo, pastor Eduardo, ele já tinha passado por tantas coisas no início, e ele já tinha sido batizado, já tinha sido revelado todo o trabalho a qual o Senhor confiou a ele. Em todo momento, Jesus, através de João Batista, teve o seu batismo. No batismo de Jesus, o próprio Senhor apresenta e fala dele. Estou fazendo um resumo. Ele passa pela tentação no deserto, resiste à tentação no deserto. Tudo isso que o Senhor passou é que ele nos ensina. Nós teremos aflições, tribulações. Eu venci o mundo. Ele está falando que eu e você talvez vamos vencer. Mas para nós vencermos, é o que eu falei, ó. Temos que exercitar a nossa fé, acreditar na palavra. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Após o Senhor revelar, ele fala do homem negar-se a si mesmo, carregar a sua própria cruz. Eu já falei numa última mensagem que está no canal do YouTube, você pode acessar lá, e eu fiz uma ministração da palavra sobre a cruz, madeiro e a cruz espiritual. Não vou entrar nesse mérito, porque agora não é essa situação. E ele fala, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz. O que o Senhor está falando, que nada desse mundo pode te afastar da tua salvação. O negar a si mesmo é eu tirar, olha lá, corroborando com a palavra em Gálatas, né, meu pastor? Negar a si mesmo é eu tirar o pecado que bate a porta todos os dias. Olha lá, os frutos da carne, a qual o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Eu tenho que anular, negar a mim mesmo, para que eu venha caminhar segundo a vontade de Deus. Essa é uma batalha espiritual, diária, conforme nós falamos também aqui. Mas eu vou entrar aqui no capítulo 17 de Mateus, capítulo 17, e que fala, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. 3 personagens, Pedro, Tiago e a João. 3 personagens que... Amém? Vou ler novamente, porque deu um problema aqui no sinal, eu estava falando pela web. A palavra fala que 6 dias depois, Jesus toma Pedro, Tiago e João e conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3
tabernáculos, algumas versões falam tendas, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha a palavra, escutai-o. Olha que eu já li várias vezes a transfiguração, mas essa palavra me chamou a atenção, pastor, amado ouvinte. Deus mesmo, ele se apresenta através dessa nuvem de glória luminosa que cobre ele, e ele fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. O Senhor estava falando, não era para Elias, não era para o próprio Cristo, não era para o profeta Moisés, mas era para aqueles três que Jesus separou. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, aí o próprio Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Amém. Nós vemos aqui que o próprio profeta Elias, a qual que eles comentam, Jesus ensina que eles já viram. E o condenaram também, que foi o próprio João Batista. Né, meu pastor? Interessante essa palavra. Mas o que eu quero trazer a minha mente, a tua mente, ela ficar focada. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. É a palavra de Deus desde o início do programa, quem está ligado. E essa palavra vem corroborar desde o início do programa que eu tenho falado. Escutai-o, Igreja do Altíssimo. Escutai-o. Escutai-o. Tem gente que está dando ouvido para as coisas de Satanás. Tem gente que está dando ouvido para as coisas do homem. Tem gente que está dando ouvido para as coisas do mundo, misturando o que é sagrado com as coisas do mundo. O que é do mundo tem que ficar no mundo. O que é da igreja, lavada e remida do sangue, tem que ficar na igreja. Separação. Escutai-o. Pedro, Tiago e João. Escutai-o, foi o que Deus falou para eles. Nesse momento. E nós sabemos que com a morte e ressurreição de Cristo, parece que essa palavra, pastores, amados ouvintes, não ficou gravada no coração deles. Porque quando Jesus foi preso, quando Jesus passou pela morte da cruz do Calvário, foi algo assim forte, marcante, tenebroso. Os discípulos simplesmente se separaram. Mas se eles tivessem lembrado da transfiguração, se eles tivessem lembrado de tudo que Jesus ensinou, se eles tivessem lembrado que o Senhor resplandeceu como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz, a qual eles viram Elias, a qual eles viram, esqueceram, voltando agora a falar com você, se eles tivessem guardado a palavra,
a qual Deus falou no momento da transfiguração. As vestes ficaram brancas como a luz, resplandeceu como o sol o Senhor. Elias e Moisés ali, eles tiveram essa visão espiritual, algo glorioso, meus amados. E o próprio Deus fala: esse é meu filho, a qual me comprazo, escutai-o. No momento da morte, da crucificação de Cristo, era para eles aguardarem, glorificando o nome de Deus, pastor Eduardo. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus ia ressuscitar o terceiro dia, que ele já tinha falado. Mas o que eu quero falar, pela natureza humana, e volta no início do nosso programa, a natureza humana, muitas vezes, ela fala mais alto do que é o espiritual. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Porque nós somos carne, a nossa mente, ela é frágil. Por isso que nós temos nos alicerçarmos na palavra, nós temos que nos alicerçarmos na oração, no jejum, na consagração, exercitar a nossa fé, porque com essa fragilidade aqui, a qual os apóstolos, os discípulos vivenciaram, e mesmo assim ficaram com medo. O próprio Cristo falou da morte e ressurreição no terceiro dia. O que eu quero deixar para você, grave no seu coração, o que Deus falou: escutai-o. Escute a voz de Deus. Escute o que os pregadores falam. Escute os louvores, a qual a letra, ela fala da salvação, fala do amor, fala do que Deus quer conceder para você, do que Ele quer restaurar. Escutai-o, pois o Senhor Jesus tem o melhor desta terra para a minha e para a tua vida. Amém? Que o Senhor abençoe a tua noite abundantemente. Fique com esta palavra. Eu peço a você, amado, que você que está conosco ouvindo pela web, pelo aplicativo, só você baixar o aplicativo ali, www.radiosemeador.com, no Play Store, no Google, e fica 24 horas a rádio. Eu recebi hoje do nosso diácono Laureano: pastor, eu estou a uma bênção, louvores, ele não consegue assistir os programas porque ele trabalha como motorista, é um amado irmão da Igreja Assembleia de Deus ali em Juscelino, e ele fala sempre, está escutando os louvores. Nossa mente tem que estar ocupada com as coisas do alto. Amém? Apóstolo Paulo, em Colossenses 3, ele fala: buscai as coisas do alto. Porque quando eu busco as coisas do alto, amado, a minha cabeça não fica perdendo tempo com disse-me disse, vigília, tá? E que você tenha certeza, afasta esse negócio, busca as coisas do alto, conforme estava falando. Quanto mais nós buscarmos as coisas do alto, mais nós vamos receber do Senhor. As pessoas têm que aprender, conforme o pastor Eduardo pregou, sobre os dons espirituais. Depois você vê lá uma palavra, estou até corroborando com a palavra do pastor Eduardo. Quando eu busco as coisas do Senhor, eu vou receber, amado. É a palavra de Deus. Pedir, pedir, dá-se-vos-á. Porque foi a palavra da palavra. Pedro, o que ligares na terra, ligado no céu. Então o que é que está faltando para você? Depender da oração dos outros? Não. Eu, em primeiro lugar, eu tenho que depender da minha fé, da minha oração. Aí também eu peço oração aos meus irmãos, porque uns oram pelos outros. Eu não estou anulando a oração do irmão, não. Eu estou falando para você exercitar essa autoridade a qual Deus confiou. Olha a palavra que nós lemos ali em Mateus 16, 17. Transfiguração. Escutai-o. Olha o que Deus fala. Esse é meu filho que me compraz. Aí ele fala: escutai-o, ou seja, escutar a Cristo. Toda a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo aos profetas. Escutai-o. Então vamos escutar a palavra a qual o Senhor tem falado aos corações. Se Deus falou isso aí, pastor Eduardo, escutai-o, é porque algo Ele vai fazer na minha, na tua vida. Receba a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? E que o Senhor venha te conceder, que eu creio que já está te concedendo, uma noite abençoada. Tire essa madrugada para fazer uma oração a Deus. Olha, depois você vai lá no WhatsApp, se você quiser mandar para mim, ou no Messenger, né? Meu telefone é o 21 DDD, que é Rio de Janeiro,
942-448. Vou repetir, 964-942-448. Pode acionar. Depois você vê o vídeo novamente para gravar esse telefone aí. Tem um grupo chamado do programa Segunda Vigília, que é Segunda Vigília Orações. Se você quiser entrar para esse grupo, tá? A gente não tem costume muito de ficar mandando vídeos, essas coisas não, para não ficar pesado no celular. Então, geralmente, é um grupo de intercessores, irmãos de outros estados tem. Aí, ali você coloca pedindo oração, né? Então a gente tem esse trabalho. Eu peço oração também, até mandei ali para o pastor Eduardo também, vários irmãos, mais de 5 grupos de orações no meu WhatsApp, mandei para mais de 100, 120 pessoas, pedindo oração pelo genro do nosso amado irmão Diácono Dalmir, né? E é o Eduardo, o nome dele, né, Eduardo? Né, pastor? Eduardo, né? O Diácono Dalmir, o genro dele. Fernando. Hein? Fernando. Não sei se... Não, eu não sei se de repente o pastor olhar aí vai ver o... É porque eu não posso parar aqui a filmagem no WhatsApp. Então é o... Eu acho que Eduardo que esteve enfermo. Eu acho que ele sim. está com um problema. Deus deu um grande livramento. Ó. Na época ele teve um problema de plaquetas e tal. Isso. Zerou. E literalmente como se Deus trocou a medula dele. Mas infelizmente, passando aí meses, tempos depois, ele foi acometido com um problema de saúde, né? E está internado. E o irmão Dalmir, Diácono Dalmir, mandou pedindo oração, a igreja está em oração e eu peço que você ore por esse nosso irmão, para que Deus, com as suas mãos poderosas, ele venha conceder essa vitória ao nosso amado irmão e à família do Diácono Dalmir, em nome de Jesus Cristo. Amém? E que Deus venha abençoar a tua vida. É assim, irmão. A oração, aí entra na parte da oração. Primeiro nós fazemos nossa oração com fé e oramos pelos nossos amados irmãos e amigos. Essa é a igreja a qual Deus quer que nós venhamos a desenvolver cada vez mais. Amém? E falo para você, amado ouvinte, todos que fazem parte do meu Facebook, Moab Henrique, ou do programa, que é o Pastor Moab Segunda Vigília, sempre eu apresento esse grupo de uma... Independente se você pedir oração, eu oro assim no quadro de guerra todos os dias na parte da manhã. Senhor, abençoa todos os meus amados irmãos, amigos, ali daquela rede social. Eu apresento desta forma, não sei o que estão passando. Sabe por quê? Porque são mais de 3 mil pessoas, graças a Deus está crescendo cada vez mais. E dessa forma, pela fé, quando eu apresento ali no quarto, eu apresento você, a tua família, e peço para Deus abençoar a tua família, tenha certeza. E se você fizer algum pedido de oração específico, eu também escrevo, boto ali no quadro, tá bom? E o pastor Eduardo também acessa quando ele curte, ele coloca também nas orações, levando para o monte, tá bom? E eu falo para você que às segundas-feiras, com essa campanha, fechando as brechas, edificando o muro, a partir de 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, eu começo a interagir com os irmãos, de forma que a partir de meia-noite é feita uma oração pela família e por esse propósito, fechando as brechas, edificando o muro. Então você está convidado, segunda-feira, bota aí no teu celular, agenda, para poder você participar dessa oração ao vivo, só que em casa, no quadro de guerra, com a finalidade de nós fazermos esse trabalho aqui junto com o pastor Eduardo na Rádio Semeador, com um projeto que é esse, de levar a palavra e essa campanha. Amém? Que o Senhor Jesus venha abençoar abundantemente. Eu vou aqui fazer a leitura, estou aqui olhando aqui para a direita, porque eu estou com outro aparelho sintonizado para falar alguns nomes dos irmãos que estão participando. E se algum irmão eu não falar o nome, você me perdoe em nome de Jesus, tá? Porque, graças a Deus, muitos irmãos aqui acessaram. Aqui, ó, Alexandre Seabra, boa noite. Jean Reis, a paz do Senhor, pastor, a paz. A Elisama Santiago, Admilson Batista, Sandra Azevedo, a paz. A minha irmã Elisama Santiago, né? Admilson Batista, lá do Lins, Sandra Azevedo, estão assistindo. O Admilson Batista colocou: Lucas, meu filho, está ouvindo a programação em Lins, na Assembleia de Deus Lins. Amém. A minha amada amiga de infância, de tempos de Castelo Branco, né?
Evilânia Moura, paz, minha amada irmã. Edmilson Batista colocou Ivone, minha esposa também, que Deus abençoe. Pastor Cláudio Henrique, uma bênção, ele botou verdade, pastor. Aparecidinha Maria, aleluia, glória a Deus. Marco Aurélio, amém, pastor Moab. Aparecidinha Maria colocou em nome de Jesus Cristo, amém. Foi durante a palavra, as pessoas foram colocando as palavras, né? Edileuza Soares, ela colocou, essa palavra é mesmo uma bênção. Obrigada, pastor Moab, tenha uma noite de paz para você também. O Roque Freitas sempre está curtindo, sempre bem, é uma bênção. O pastor Eduardo falando que é uma bênção, Roque Freitas, amém? Eu estou aqui também, deixa eu ver aqui. A Tânia Tavares, obrigado, a Tânia, por você estar conosco. Cris Mota, né, que Deus abençoe o teu ministério. Vamos lá. Tem sido uma bênção, os irmãos estão. Edson Marques Mujica está assistindo. Ô amado, que Deus abençoe tua vida, sua família, seja próspero, tá? Em nome de Jesus Cristo. O Wanderson Felipe também, Wanderson, que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Hilton Santana, que Deus abençoe tua vida, tá? Em nome de Jesus Cristo, amado. Pastor Cláudio Henrique, vamos ver aqui. Amada, a diaconisa Kátia Bógica, a Kátia lá na nossa igreja, lá, Assembleia de Deus Tabernáculo de Israel, aqui na sede, tem uma responsabilidade ali com nossas crianças, que Deus abençoe. Minha irmã Magdala curtiu a página. A irmã Edileuza colocou, louvado seja sempre o Senhor Jesus. Vitor da Nayana, qual você participa, voltamos com um sinal, aqui, então está aqui, ó, Vitor da Nayana Lima. Vitor, que Deus abençoe sua vida, tá? Sua família, seu ministério. No Facebook lá. O pastor Eduardo aqui, ó, vou falar aqui os irmãos que estão participando pela página do pastor Eduardo, né, pastor? Orlandina Benjamin, deve ser Benjamin, né? Karina Santos, Luciene Moura, Joelma Jesus, Wanderson Felipe, Aline Santos, Alexandre Barreto também, que está, glória, amém. Que Deus abençoe abundantemente os irmãos, amém? Vamos aqui fazer nossa oração, já são 23 horas, vai virar a vigília, pastor. Cada vez mais que a gente faz o programa, aí irmão, aí quando eu chego em casa, vou baixar do Facebook para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, colocar no canal Programa Segunda Vigília no YouTube, né, que já tinha esse canal já há mais de um ano, é agora que estou ativando. E quando vou baixar, leva um tempo. Por quê? Porque o programa tem ficado assim, ó, 1h20, 1h25, 1h30, né, pastor Eduardo? E leva um tempo, tá? Mas se você quiser ouvir outras mensagens dessa campanha, então você acessa Programa Segunda Vigília no YouTube, tá? Então se você for lá no YouTube, no Programa Segunda Vigília, você vai ter ali outras pregações com outros irmãos, pastor Eduardo, Eliane Vital, pastor Cláudio Henrique, pastor Cláudio Teixeira, o presbítero Marco Aurélio, nosso evangelista também, Deus, Leonardo, né, Santos também, Diácono Eliseu. Pastor Batista. Não, ainda não veio. Dessa da campanha, não veio ainda não. Tá? Então você vai ter a nossa missionária Luciene também, que pregou. Então estou colocando no canal do YouTube. E pedir para os amados que vocês acessem o canal do YouTube da Segunda Vigília, além de aquele like de Jeová, que eu falo assim, o like de Jeová, né? E você faça a inscrição ali, para que nós venhamos a aumentar o número de inscritos cada vez mais, para chegarmos aí um patamar que tenha condições de filmar pelo YouTube. Cada vez mais nós vamos melhorando. Mas eu sozinho não vou fazer nada. Nós já temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na minha e na tua vida. Mas meter a mão no arado, ei querido, é eu e você. E uma forma de você fazer a obra, você pensa que não, é você divulgando esse trabalho. Eu peço, ontem, na quarta-feira, teve mais de 12 a 19 compartilhamentos. Se cada irmão que nesta noite está ouvindo a minha voz, está participando da live, abençoa outras vidas. Vai lá e você bota assim, compartilhar. E se você quiser aumentar também esse trabalho a qual, é como se fosse, eu sempre falo, repito, como se fosse o panfleto que entrega na rua. Só que de uma forma digital, você faz de conta que é o panfleto, que você vai estar evangelizando. Assim tem falado ao meu coração. Voltando aqui,
Então você compartilha e também convidar amigos. Aí convida 500, 1000, vai ser esse efeito multiplicador. Eu falo para você que eu, no meu trabalho, pessoas que eu jamais achei que iriam falar, né, chegaram para mim e falaram: ó, parabéns, eu gostei, vi aquele vídeo, a pessoa chegou em casa cansado do trabalho, estressado, e ele viu lá aquele chamado ali de compartilhamento, alguém compartilhou e ele acessou. Ele ainda falou assim: olha o que é que o Marco está fazendo. Né? E ele sabe que sou pastor, pela graça e misericórdia, né? E ele falou que ouviu o programa Segunda Vigília aqui na Rádio Semeador e gostou. Falou: olha, muito bom o trabalho. Ele sentiu ali a oração. Então, isso aí é para a honra e glória do Senhor Jesus, não é do pastor Moab. Amém? Se vocês observarem na minha página no Facebook, eu compartilho os outros trabalhos dos outros irmãos. Quando eu vejo que é de Deus, né, pastor Eduardo? Eu compartilho, eu analiso ali e vejo: não, isso aqui é interessante, vai edificar a fé. Sabe por quê, amado? Nós somos a igreja. Nós somos o mesmo corpo em Cristo Jesus. Amém? E que Deus abençoe a tua vida. Vamos à nossa oração de agradecimento e aguardo você segunda-feira na oração no quarto de guerra, intercedendo pela família. Façamos essa oração e nos despedimos. Amém? Senhor Deus, Pai Celestial, agradecemos a oportunidade de estarmos falando do Teu amor. Agradecemos a oportunidade da vida, a qual o Senhor concedeu ao pastor Eduardo, a sua família, a minha pessoa e a minha família, e a todos os ouvintes pela web, assim como também, Senhor, nesta página do programa Segunda Vigília. Todos, Deus Pai, sejam, Deus Pai, abençoados. Deus Pai, que o Senhor venha dar um renovo espiritual, que o Senhor venha encher seus lares de alegria, de paz, meu Deus e Pai, e aqueles, Deus Pai, que têm um trabalho, seja, Deus Pai, da igreja, ou aqueles que têm um trabalho secular e estão precisando de uma resposta, que o Senhor venha conceder a vitória aos teus filhos. Isso eu peço, porque a tua palavra fala: pedi, pedi, dá-se-vos-á. E é mediante esta palavra que nós pedimos, Senhor, como homens, servos, pedimos e clamamos a Ti. O Senhor venha abençoar essas vidas, que eles sejam cheios, cheios, cheios da Tua presença, que seus lares, seus entes queridos e amigos, nossos amigos, venham receber através dessa oração, Deus Pai, algo que nenhum homem nesta terra pode conceder, só o Senhor mesmo, que é a vida, é a oportunidade da vida. O Senhor vem repreender todo o mal. Assim te agradecemos esta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha e a tua vida. Vou finalizar aqui primeiro pela web, que o pastor Eduardo precisa finalizar pela web, e que nós venhamos, nosso amado irmão Décio também está curtindo a página, e que nós venhamos a permanecer aqui pela live, para poder fecharmos pela live, tá bom? Vamos à nossa bênção apostólica. Recebe do Senhor a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E todos digam amém. Receba a tua vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez aqui com os amados irmãos que estão ao vivo, agradeço a cada irmão, tá? Que vocês tenham certeza que o trabalho espiritual que nós fazemos na Rádio Semeador, e em particular o programa Segunda Vigília, é tudo para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A Rádio Semeador tem outros programas, o pastor Cláudio Teixeira, o pastor Eduardo também faz, e que nós fazemos tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E orem pela vida do pastor Moab, pela minha família, para Deus
me fortalecer, porque a batalha espiritual, conforme eu falei, o caldo é grosso, como falava o nosso amado pastor Orlando. O caldo é grosso, Moab. Eu sempre gravei isso aí. E realmente o caldo é grosso. Mas vale a pena nós dedicarmos a nossa vida para falar do amor de Deus, para que outras vidas venham ter esse encontro com o Senhor Jesus, para que também sejam chamados filhos de Deus. A bênção para todos, mas nem todos querem essa bênção, que é a vida eterna. Amém? Acabou aqui a nossa amada Roque Freitas deu um amém. Minha irmã Magdala também, a paz, minha irmã Magdala. Décio, que Deus abençoe essa obra, amém, Décio. Deus abençoe Décio, um amigo de muitos anos, mais de 30 anos. E o nosso amado presbítero Marco Aurélio, amém. Amém? E que Deus conceda agora uma noite abençoada. Se você tiver algum compromisso, alguma atividade social, ou vai para o monte, ou qualquer coisa que você vá fazer, vá ligado no Senhor Jesus Cristo. E não esqueça, orar o tempo todo. E não só orar nos trabalhos da igreja ou no trabalho que você vai espiritual. O tempo todo temos que estar em oração. Amém? Jesus está mais próximo do que nós possamos imaginar. E que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Abraço do pastor Moab e de toda a equipe do programa Segunda Vigília. Nossa diaconisa Rosa, diaconisa Mônica, irmão Lúcio, diácono deles que vai estar lançando em breve aí seu CD, seu trabalho, e será uma bênção, um homem de Deus. E também o pastor Enéas Alves, que é Niterói, que eu estou tentando trazer, mas ele mora em Niterói, mas ele virá aqui em nome de Jesus compartilhar a palavra do Senhor. Amém? E o meu abraço, mais uma vez. Estou fechando agora essa transmissão, e depois é só você olhar ali no canal do YouTube, programa Segunda Vigília, e compartilhe, tá bom? Indique também para os seus amigos, em nome de Jesus. E lembrando que nós estamos ali no Instagram. Instagram é Segunda Vigília, e você vai também participar ali do Instagram, amém? Até segunda-feira, 11h45 da noite, em nome de Jesus.